seguindo aquele post que eu coloquei hoje do ideograma que o mestre colocou para a gente, né, que é as duas montanhas uma sobre a outra, são duas montanhas caídas, uma sobre a outra em cima do coração, que ele falava sobre que a gente deveria amenizar as nossas emoções, né? Aí na aula de ontem eu estava falando com uma aluna e eu vou reproduzir um pedaço pelo menos desse assunto, que é o seguinte: quando a gente faz esse recolher da energia, quando a gente soterra o nosso coração, quer dizer, o coração é a morada de todas as energias do corpo, tá? Então tem a própria do coração, que é o fogo, que está ligado à alegria da gente. Tem o contrário, que é do rim, que está ligado ao medo da gente. É bem simples, tá? O fígado é ligado ao nosso ímpeto para trabalhar, para fazer as coisas. O baço são as relações, que eu até mencionei no post, relações interpessoais principalmente. E está faltando o pulmão, que o pessoal associa sempre com melancolia, né? Com tristeza. Quando a gente faz essa é uma prática na realidade. Então você colocar a montanha sobre o coração, quer dizer, é uma forma de você se recolher no seu tantien. Opa, o tantien não é um... Não entendo. Tudo bem, né? Fazer o quê? E quando eu faço esse soterramento das emoções, é uma intenção minha de conduzir a minha energia a se recolher. Tá? Então eu recolho os órgãos. Eu sempre esqueço que eu estou falando, né, como é uma aula ao vivo aqui aberta, eu estou falando para gente que é leiga. Né? Então esses leigos às vezes não sabem que o coração, a energia do coração está ligado à nossa alegria, ao nosso tato, como os outros órgãos também estão ligados a outros tipos de energia. Por exemplo, o rim está ligado ao medo, como eu falei, né? Então, e é assim, você tem, e a audição também, e você tem estes meios como meios de entrada da energia. Tá? Então, o coração é um veículo também para a minha entrada da energia, ao mesmo tempo que é um veículo da saída da energia. Então, o mestre falava assim, se você ri demais, você acaba gastando a energia do coração. Então, se você sente medo demais, é a mesma coisa. Tá? Os outros órgãos, que é o do trabalho, ou o pessoal associa sempre à raiva, né? Então, se você passa muita raiva, você demanda a energia do fígado. Melancolia ou tristeza do pulmão, tá? A gente sempre coloca o lado negativo, tá? Mas se você for olhar, todos eles têm o lado positivo também. Você vê esse ímpeto para fazer as coisas é todinho da madeira. Então, por um lado, você tem o lado negativo, mas você tem esse lado positivo, que é o lado construtivo das energias, senão a gente estaria perdido, só teria o lado ruim, não dá, né? A alegria é boa até um certo ponto. Depois que você passa de um certo ponto, ela começa a te lesar. Tá bom? Então, eu estava comentando agora no Hangout o seguinte: nós temos 5 sentidos, né, basicamente. Mas quando eu paro para analisar, o meu lintar está ligado a 10 veios magnéticos de energia do céu. Que eu posso dizer também que são os nossos sentimentos, tá? Então são 5 sentidos polarizados entre yin e yang. Mas eu tenho na região inferior do corpo, eu tenho o meu Yin Chao. O Yin Chao, ele está ligado
aos 12 veios, aos 12 ramos de energia da Terra. Mas sempre falava assim, leve seu Lintai para o Tantien, que quando o Yang chegar lá, o Yin vai para lá também. Então eu conduzo a minha energia de cima para baixo, e a de baixo vai buscar o companheiro dela. Então eu esvazio esses dois lugares. Então, quando eu faço esse treino de energia, de recolher no meu Tantien, eu abro espaço para que uma nova energia entre, tanto a do céu quanto a da terra. Eu sou terapeuta, o pessoal que assiste geralmente é terapeuta também. Então o mestre falava assim, quando você vai atender alguém, você tem que estar recolhido no seu Tantien. Por quê? Porque você demanda a sua energia no atendimento. E não é isso que eu quero fazer, né? Eu tenho que puxar a energia do universo para dentro de mim e depois transmitir para ele. Senão eu fico desgastando a minha. A minha é limitada como a de qualquer um. Mas a do pai e da mãe não, né? Eles são eternos, então eles não têm fim. Pelo menos nesse conceito de nosso humano, de vida de 100 anos, 100 e poucos anos, tá? Hoje. Então, como eles são eternos, eles têm muita energia, você consegue trazer para dentro de você essa quantidade enorme de energia também. E direcionar. Então, quando você começa a ver, você vai somando os princípios, né? Então, eu vou atender alguém. Então, eu faço o recolhimento. Eu não dou a minha energia pessoal particular. Eu trago uma energia de fora, junto as duas, produzo uma nova e essa eu trabalho, né, no atendimento e também deixo para mim um pouco. Tá? O treino da mão do médico é uma outra etapa. Então eu treino minha mão para que eu faça a mesma coisa. Eu capto energia e tem hora que eu mando energia para fora, para o outro. Então você vê, são coisas que vão se somando, né? E eu tenho esse meu, eu não me envolvo, né? Essa menor emoção que eu despendo é uma forma de poupar a minha energia. Tá certo? Então eu recolho o meu olhar, recolho meus sentidos todos para dentro para poupar energia. Quanto mais energia, mais você consegue viver. Tá? Mais é melhor. Se você tem pouca energia, você não tem nem sorte, né? Tá? A gente tem que pensar nisso também. Você tem um lado que é a tua manutenção de corpo físico. Mas você tem um corpo energético também, né? E eu tenho o meu corpo espiritual, que é esse corpo mental também, que faz parte da gente. Então são três coisas unidas que formam uma entidade final que sou eu. Ou cada um das pessoas que estão vendo aí. Então, o post de hoje, a intenção era mostrar que a gente tem capacidade de reverter, pelo menos a princípio, né, o post, de reverter a situação de doador. A criança, o mestre falava assim, a criança inspira mais, então ela puxa mais energia para ela. E o adulto, ele passou do ponto de igual, tá? E ele expira mais, então ele doa mais, então ele devolve mais para o ambiente do que ele consegue captar. Então, quer dizer, você numa hora, quando você é criança, você está enchendo a tua caixa d'água. E na outra parte da tua vida, você só está demandando dessa caixa, porque fechou o registro da entrada. Você só tem saída. Então imagina que você tem uma porção limitada de energia para gastar. Tá? Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Você vai demandando essa energia. Então, se você gasta muito, tua energia acaba rápido. Se você gasta pouco, você dura mais. A proposta do taoísmo é permanecer recebendo energia. Tá? Então, eu abro o meu Lintai,
Eu me volto para cima para captar essa energia do céu. Eu abro meu yin chao e me volto para baixo para captar essa energia da terra. Então existem vários treinos que a gente faz isso, tá? O da oração da rede celeste, o das nuvens, que a gente capta a energia de cima, a gente está captando uma energia mais sutil. Dentro já da oração da rede celeste e das nuvens, eu já tenho essa puxada de energia do chão também. O Ranjin Bunal é uma coisa mais profunda, vamos dizer, da energia da terra. Então eu tenho formas de ir suprindo o meu corpo com os treinos de energia que eu aprendi. Que o pessoal, todos os discípulos aprenderam também lá com o mestre. E que eu ensino. Tá? Então eu tenho esses mecanismos, mas o importante é a pessoa. Porque não adianta eu treinar e depois eu me acabar em alguma coisa. Né? Eu vou buscar sempre rir mais ou ter mais emoção com alguma coisa, né? Então tem gente que procura muita adrenalina, então você vai lesando os rins, vai lesando o coração, esporte muito agressivo vai lesando o teu corpo, lesa o baço, né? A prática física lesa o baço. Você vê, então existem várias coisas que vão gastando. Então ele mandava a gente fazer isso como uma forma de você de prevenir a doença, porque quando baixa, no meu entender, a gente tem um nível de energia que a doença fica fora. Então você tem um nível, e ela anda junto com a gente. E aí quando você baixa a energia, ela aparece. Aí você aumenta a energia, ela some. Então ela está sempre junto com a gente, porque é inerente do ser humano a doença. Tá? Faz parte do mecanismo que a gente estava comentando outro dia, de autodestruição que a gente tem, né? Então, se tua mente está favorável a você ter essa autodestruição acontecendo, tua energia baixa e a doença toma conta. Então, não é bem uma mente positiva, porque senão a gente cai nesses conceitos ocidentais de autoajuda. É um pouco aquilo, mas é menos, né? Então você gasta menos energia, tá? E aprende a produzir mais energia também, tá certo? Que é importantíssimo. A gente tem uma linha, o mestre falava assim, a gente tem ele estendia um varalzinho e ele ia contando pra gente como a gente ia sendo formado, né, dentro, já no útero da mãe. Então você tem a sucessão de energias, até o último do rompimento da bolsa é o trigrama da água, então você aumenta demais aquela energia, explode a bolsa, você nasce. Depois você começa uma construção do teu corpo, até chegar à fase adulta. Então você tem etapas dentro dessa construção. A mulher tem o tempo de 7 anos para cada etapa, que teoricamente findaria aos 49. O homem, ele demora mais para amadurecer, então o período dele é um pouco maior, então é de 8 anos. Mas nessa fase que ele colocava como 16 anos de idade, há uma ruptura da gente com o céu e com a terra, que é a fase que você está mais ou menos maduro para poder reproduzir já. Então você corta, existe uma migração, uma mutação, melhor dizendo, das energias internas da gente. Então, na criança, em cima é o Yang, é o céu. Embaixo é o Yin, é a terra. Nessa fase existe uma mutação. Então a linha superior, quem sabe os trigramas, né, em cima 3 cheios, embaixo 3 cortados. Então essa linha intermediária de cima desce e a linha cortada de baixo sobe. Então o trigrama superior fica fogo e o trigrama inferior vira água. Antes então você era pleno de energia. Você tinha o céu e a terra na tua mão. Depois dessa fase, você passou por uma etapa onde você tem fogo e água.
o fogo precisa de um material para continuar vivo. E acabando esse material, ele se extingue. A água precisa de um recipiente. Eu dei uma garrafa aqui. Se a garrafa quebrar, a água se perde. Tá certo? Então eu vou indo e eu vou tendo que manter esses dois. Esse fogo aceso e a água presa, né? Mas só que a água tem a natureza de se movimentar para baixo, enquanto o fogo se movimentar para cima. Então, se eu continuar neste esquema que a energia se propõe, de água ir para baixo e o fogo ir para cima, você acaba se desunindo. Aí vem uma das primeiras práticas, que é você trazer o fogo para baixo, aqui no Tantien. Quando o Yin sobe, que é a água, você troca de lugar. Então você põe o fogo embaixo da água e faz a água evaporar e você fica uma caldeira. A água evapora, ela cai, ela evapora, ela cai. Então os dois movimentos antagônicos, tá? O fogo querendo subir e a água querendo descer, seguram um ao outro. Depois disso, a gente vai até aos 40 anos de idade. Aí o mestre falava assim, depois, aos 40 anos de idade a gente é meio fantasma. Meio fantasma quer dizer, naquela construção inicial da criança, eu vou chegar a ser pleno Yang. Tá? São 6 pauzinhos, o hexagrama inteiro pleno Yang. Mas aos 40 eu estarei 3 vazios e 3 cheios só. E aos 60, que é o final do ciclo, eu estarei meio morto já, de verdade, tá? Não meio fantasma mais. Se eu tiver a energia, eu consigo até reverter esse movimento. Então eu acrescento uma linha Yang embaixo e eu teria a possibilidade de começar um novo ciclo. O ciclo do chinês é os 60 anos. E aí começaria um novo, para mais 60. Se tiver energia e se não tiver bloqueado, né? Então a gente vai poupando energia e colocando mais energia nova para dentro, porque naquela fase que ocorreu a ruptura, aos 16, por volta de 16, o topo da cabeça fecha, existe uns bloqueios no pescoço, entre cerebelo e lintai também, tá? E a parte inferior também fecha. Então a gente para de captar energia e para de circular a energia pelo nosso microcosmo. Então os treinos são para você ampliar a passagem de energia, não deixar bloquear, além de captar, para manter o sistema funcionando. É uma história extremamente complexa, né? Mas a gente precisa começar a ter noção disso para poder tentar reverter o processo de morte. Quem tiver sorte vai viver mais tempo e com mais energia. Então esse jogo que a gente tem de captar e continuar vivo usando, a gente tem que aprender a equilibrar. Então a gente procura, o mestre falava assim, não sorria demais, não dê muita gargalhada, porque você vai lesar o teu coração. Então as práticas muito que afligem a pessoa, como pular de paraquedas, ele falava, né? Você lesa o teu rim, o medo lesa o rim, né? Então a gente tem que se distanciar um pouco desses prazeres que a gente tem em relação ao sentimento. Tá certo? Eu sei que é um assunto meio difícil de estar explorando, porque a gente tem pouco tempo. O vídeo não pode ficar muito comprido, senão o pessoal não assiste mesmo. Então eu faço ele mais curto. Tá bom? A gente vai continuar conversando. Quem quiser vir aqui para o Hangout, a gente está aqui. O link está no Face. E é só depois, quem quiser, pedir aqui também no Face, tá bom? Valeu, obrigado. Aqui eu vou terminar o vídeo de hoje. Já deu para ter uma noção aonde eu quero chegar no assunto. E depois, no próximo, eu vou detalhar um pouco melhor cada um dos mecanismos, tanto de captação quanto de gasto de energia. Tá bom? Boa noite, obrigado. Tchau.